A colestase intrahepática familiar progressiva, PFIC, é uma doença hepática genética rara que afeta principalmente crianças pequenas. Mas o que os números não mostram é o impacto silencioso e profundo que ela causa na vida das famílias. Por trás de cada diagnóstico, há uma criança que luta contra o tempo, uma família que busca respostas e profissionais da saúde que se dedicam todos os dias para aliviar a dor e oferecer esperança. No episódio de hoje do Conversa Rara, a gente não vai falar apenas sobre a doença. Vamos falar sobre o fígado, sobre genética, sobre tratamento, mas acima de tudo sobre o poder da informação e da empatia em transformar realidades. Eu sou Guilherme Vicente de Moraes e esta é mais uma edição do Conversa Rara. Para entender melhor a PFIC e tudo o que envolve essa condição, eu tenho a honra de receber hoje a doutora Elisa de Carvalho, médica gastroenterologista pediátrica, referência nacional no estudo das colestases hereditárias. A doutora Elisa é formada pela Universidade de Brasília, com residência em pediatria e especialização em gastroenterologia pediátrica. Atua no Hospital da Criança de Brasília, José Alencar, e tem uma carreira marcada pela dedicação à pesquisa e ao cuidado de crianças com doenças hepáticas raras. Doutora, seja muito bem-vinda ao Conversa Rara. Olá, inicialmente eu gostaria de parabenizar a Mavi Rara, o que eu faço em nome do Guilherme e da Laura, por essa importante iniciativa e agradecer a honra do convite para abordar um tema tão importante como as doenças raras hepáticas e aqui com foco nas colestases familiares. Doutora, como diz o meu pai, aliás, vamos começar pelo começo. Exato. O que é exatamente a colestase intrahepática familiar progressiva? Então, esse nome que, para facilitar, nós vamos chamar de PFICs, engloba, na verdade, uma variedade de doenças, que hoje se somam 13. E todo ano surgem novas doenças, novas variantes genéticas. Então, constitui um grupo de doenças crônicas, a maioria delas com caráter progressivo e que causa um impacto importante na qualidade de vida, na sobrevida, porque muitas delas evoluem com a progressão, com uma doença hepática crônica progressiva. E que isso impacta não apenas na vida dos pacientes, mas na vida dos familiares, em todos os cuidadores desse paciente. Doutora, a PFIC é uma condição hereditária, né? A pessoa que desenvolve essa doença, ela precisa herdar genes, né? Exato. Dos pais. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como que esses genes afetam o funcionamento do fígado. Certo. Então vamos dividir essa resposta em 2 pontos. Ok. Primeiro, como que é a herança? As PFICs, elas são de herança autossômica recessiva. O que significa isso? Que ela tem que herdar mutações, que hoje a gente chama de modo melhor de variantes genéticas. Ela tem que herdar essas variantes genéticas de ambos os genitores, quer dizer, precisa de ter variantes genéticas em ambos os alelos. Então, isso é responsável pelas colestases familiares. Mas existe uma excepcionalidade, porque esses genes, essas variantes genéticas, também podem ocasionar a colestase gestacional e induzida por drogas. E nesse caso é de uma herança autossômica dominante. Quer dizer, basta herdar um alelo com essa variante genética. E como que essa doença ela se manifesta nas crianças? Quais são os primeiros sinais que os pais podem perceber nos filhos? Então, os primeiros sinais são a icterícia, a urina escura, a colúria e as fezes esbranquiçadas, que é a colia. Mas um ponto muito importante é a coceira, que nós chamamos de prurido. E aqui tem uma peculiaridade, porque a icterícia ela é comum nas doenças hepáticas e geralmente a criança começa com prurido já quando a doença hepática está muito avançada. Mas aqui o prurido é desproporcional à icterícia, o que quer dizer que mesmo com uma icterícia não tão pronunciada, essa criança pode ter uma coceira, um prurido impactante, que isso influencia no desempenho escolar, na qualidade de vida, no apetite, no sono e em toda a dinâmica familiar. Então, icterícia, colúria, acolia, mas principalmente prurido. E até comum, como as pessoas pensam pouco que as doenças do fígado podem se expressar para o prurido,
Muitas das crianças que a gente recebe, às vezes passaram por um longo caminho para chegar nesse diagnóstico, sendo avaliada inclusive pela possibilidade de reações alérgicas. Doutora, a gente sabe que a PFIC é uma doença rara, mas não tão rara quanto o desconhecimento em torno dela. Exato. A gente tem alguma estimativa de quantas pessoas hoje no Brasil convivam com essa condição? Então, aqui tem uns números interessantes, que se eu falo que ela tem uma prevalência de 1 para 50 mil habitantes, é muito rara. Mas aqui tem dois números muito importantes que a gente tem que lembrar, que essas doenças, em conjunto, elas são responsáveis por 10 a 20% dos casos de colestase neonatal, que é um tipo de icterícia que se manifesta nos primeiros meses de vida e que é acompanhada dessas alterações de cores que eu falei das fezes e da urina. E, de modo importante, essas doenças são responsáveis por 10 a 15% dos transplantes hepáticos na idade pediátrica. E nós estamos finalizando uma pesquisa e encaminhando para publicação, onde foram incluídos 106 crianças brasileiras. Então, foi um estudo multicêntrico que incluiu vários centros de referência brasileira e que mostra, então, pela raridade, um número expressivo de crianças. Mas é claro que essa prevalência tem uma variação geográfica. O diagnóstico da PFIC, ele costuma ser um dos maiores desafios, né, Exato. doutora? O que torna a identificação dessa doença tão complexa? Esse é um ponto muito importante, Guilherme, porque dentro das doenças raras, nós falamos que existe uma odisseia diagnóstica. O paciente, em geral, ele passa por vários médicos, ele recebe 2 a 3 diagnósticos antes de ter esse diagnóstico estabelecido. E primeiro porque, às vezes, esses conceitos são pouco difundidos, daí a importância de ações como essa para essa difusão desse conhecimento, essa disseminação. Então, muitas vezes, pensa-se pouco pela raridade, mas também tem um ponto, porque a icterícia ela é muito comum. 70% a 80% dos recém-nascidos têm icterícia, e na maioria das vezes fisiológica. Mas aí a gente tem que pensar que existem sinais de alerta para pensar no diagnóstico das colestases, que é isso, a icterícia que dura mais do que 14 dias de vida, ou que tem a urina escura ou as fezes brancas, independente da idade, ela tem que ser investigada. Então, doenças raras, pensa-se pouco, pela icterícia ser comum, muitas vezes ela é negligenciada, e, assim, são os sinais e sintomas comuns do bebê, por isso muitas vezes não é pensado. Doutora, quais os exames são fundamentais para poder diagnosticar a PFIC e para poder diferenciá-la das demais doenças colestáticas? Certo, então vamos colocar o seguinte, esse quebra-cabeça diagnóstico, né? As pecinhas que nós usamos são, claro, a parte clínica, alguns exames laboratoriais, então aqui entra enzimas hepáticas, e chama muita atenção que quando a criança tem icterícia, tem esse prurido muito importante, mas uma enzima do fígado que a gente chama de gama-GT está normal. Isso é um alerta para o diagnóstico. Icterícia, prurido e gama-GT normal. A gente tem que pensar nas colestases familiares. Então, tem a clínica, o laboratório, os exames de imagem, a biópsia hepática, que tem algumas características específicas de cada PFIC, mas o que determina o diagnóstico é o estudo molecular das variantes genéticas que hoje já é possível fazer. A senhora falou aqui dos sinais, né? Uhum. Qual a importância do olhar atento do pediatra para os sinais dessa doença? É fundamental, porque se a criança ela continua o tratamento, ela faz o tratamento nos centros especializados, a suspeição diagnóstica é na atenção primária. Então, esse profissional, seja o pediatra, seja o médico de família, seja a enfermeira, ele tem o papel fundamental para fazer a suspeição diagnóstica e encaminhar esse paciente para os centros especializados. Depois do diagnóstico, começa a luta pelo tratamento. O que nós temos hoje no Brasil para poder tratar essa condição? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? E vamos colocar o seguinte, que nessa dificuldade de estabelecer o diagnóstico, quando faz o diagnóstico é, entre aspas, a conquista de um nome.
Mas isso abre uma outra etapa, que tem um plano de ação, que é uma gestão da complexidade. E aí de acesso às terapias, inclusive a novas terapias, são transformadoras. Então, receber esse nome é um impacto transformador na vida do paciente. Inclusive, uma mãe um dia comentou que era difícil saber que o filho tinha uma doença rara e potencialmente grave, mas mais difícil ainda era não saber o que ele tinha. Mas então é isso, quando estabelece o diagnóstico, aí começa outro desafio, que é o acesso ao tratamento. E nas PFICs tem alguns pilares. Então, primeiro, a nutrição, reposição de algumas vitaminas que eles não conseguem absorver, como a A, D, a E, a K. Então, existe muito importante o controle do prurido, algumas técnicas cirúrgicas, mas que não são tão efetivas quanto a gente gostaria, são chamadas de derivação biliar, e, por fim, o transplante hepático. Mas é importante o transplante hepático em relação às PFICs, que, por exemplo, na PFIC 1, mesmo o paciente transplantado, ele pode ter algumas complicações no pós-operatório, que é a evolução com esteatose hepática do fígado transplantado, que pode exigir um retransplante, e uma evolução com uma diarreia de difícil controle. E na PFIC 2, ele pode ter uma recorrência da doença no fígado transplantado, o que exige, então, algumas terapias imunossupressoras ou mesmo retransplante. Então, por conta de todo esse contexto, é muito importante a busca de novas possibilidades terapêuticas. Falando em novas possibilidades terapêuticas, a gente sabe que há terapias aí em desenvolvimento. A ciência está sempre em busca de novas tecnologias. Inclusive, nós temos alguns medicamentos atualmente que podem evitar ou até adiar o transplante, né? Isso. O que nós temos de concreto sobre isso? Então, hoje, a novidade que a gente tem em relação à abordagem terapêutica das PFICs são os IBATs, que são medicamentos que inibem a reabsorção do ácido biliar a nível intestinal, do íleo terminal. E aí tem estudos mostrando ótimos resultados no controle da principal manifestação, que é o prurido, e falar de prurido e coceira parece que não é nada, mas quando a gente vivencia com o paciente a intensidade desse prurido, é que a gente vê o tanto que é importante esse aspecto. Mas além do controle do prurido, ele pode influenciar, e é isso que as pesquisas estão mostrando, essa esperança de modificar o curso da doença e a necessidade do transplante. A senhora falou aqui dos quadros que acabam evoluindo para a necessidade de transplante. Quando isso acontece, doutora, o que muda na vida do paciente e das famílias? Claro que o transplante é uma porta da esperança. Então, ele abre um novo caminho. Claro que tem todas as complicações possíveis pós-transplante, mas ele modifica a vida do paciente e abre a porta da esperança para ele ter uma vida longa e com qualidade. Mas tem esses aspectos que algumas dessas colestases familiares podem ter essas complicações pós-transplante. Mas, frente a essas novas terapias, eu acho que, tanto independente de clínicas ou cirúrgicas, um dia eu ouvi uma frase, e tem frases que a gente escuta que marcam a gente. Então, foi de uma paciente até que tem fibrose cística, e que ela falou que com a terapia inovadora que surgiu para a fibrose, ela que tinha um sonho que ela achava difícil de realizar, de ser mãe, ela trocou agora pelo sonho de ser avó. Então, é isso abre novas perspectivas de vida. E como que o cuidado multidisciplinar pode contribuir para o tratamento desses pacientes? Quais são os profissionais envolvidos nesse tratamento? Então, como eu disse, quando a gente começa a programar esse tratamento, a gente tem que fazer a gestão da complexidade do paciente. E isso inclui a parte de gastro, de hepato, do nutricionista, do assistente social, do psicólogo, de outras especialidades, porque, por exemplo, o PFIC1 ele pode ter alterações renais, alterações pancreáticas, alterações respiratórias, surdez.
Então, exige todas essas especialidades para melhor condução do paciente. Mas também tem um ponto muito importante, é o apoio familiar. E a família é um elo do tratamento, é um elo da equipe, na verdade, assim como todas essas associações têm um papel fundamental nesse aspecto de apoio ao paciente, de apoio à família. Então, essa comunicação, essa network entre os pacientes, isso tudo é fundamental nesse momento. Doutora, a gente sabe que além da medicina, outro pilar essencial para o avanço do cuidado das pessoas com doença rara como um todo são as políticas públicas. Claro. O que ainda falta para que o Brasil tenha uma estrutura adequada para poder atender as pessoas que convivem com esses tipos de condições? Certo. Então, vou colocar aqui alguns pilares. O primeiro, que eu acho que são pesquisas clínicas na busca de novos conhecimentos. E esse é um dos maiores gargalos que a gente enfrenta hoje no Brasil, isso. né? E, na verdade, quando a gente fala das PFICs, ela representa uma área de grande evolução dos conhecimentos. Por exemplo, na década de 70, das colestases neonatais, em torno de 65% eram idiopáticas, quer dizer, não se conhecia a etiologia, a causa. E hoje, em torno de 10 a 15%. E a evolução dos conhecimentos se deu exatamente nas doenças metabólicas e familiares, que incluem as PFICs. Mas então, pesquisa é fundamental. Um ponto fundamental para nós brasileiros é o registro dos pacientes, um registro nacional, para nós identificarmos qual é essa demanda. E nós estamos com um grupo de pesquisa que inclui hepatologistas pediátricos e de adultos já com iniciativa para esse registro, mas claro que as políticas públicas para acesso às novas terapias que são transformadoras. E para isso existem então os protocolos assistenciais, elaboração de protocolos assistenciais dos PCDTs, isso é fundamental. A senhora acredita que com o avanço da ciência, né, a gente tem ouvido falar muito de terapia gênica. Uhum. Para a PFIC, isso pode mudar o futuro dessas crianças? É a nossa esperança. Então, hoje o que a gente tem de novidades são os IBETs, como eu disse, são os medicamentos que inibem a reabsorção do ácido biliar a nível intestinal, mas a terapia gênica também é um foco de pesquisa e que é um futuro promissor. Hoje ainda não é uma realidade, mas, claro, é um foco de pesquisa. Doutora, que mensagem a senhora gostaria de deixar para as famílias que estão começando essa jornada, né, que acabaram de receber aí o diagnóstico de PFIC, e também para os profissionais de saúde que pouco conhecem essa doença? Bom, então, para os pais, para os familiares, para os cuidadores, eu gostaria de dizer que a doença pode ser rara, o paciente pode ser raro, mas não são raros a nossa coragem, o nosso amor e o nosso empenho para dar esperança de vida e de qualidade de vida. E para os profissionais, vamos pensar nessa possibilidade. E aí eu enfatizo a campanha do Alerta Amarelo, que é, se a criança mantém icterícia com mais de 14 dias de vida, ou se independente da idade, ela tem fezes claras, esbranquiçadas, acolia ou urina escura, que é a colúria, ela tem que ser encaminhada para centros especializados. E no Hospital da Criança, aproveitando, a gente tem um ambulatório de hepatologia de porta aberta para esses pacientes na quarta de manhã. Qualquer pessoa que tiver, então, com esses sinais, pode procurar o ambulatório. Pode procurar. E aí nós fazemos toda a parte legal do encaminhamento para que ele tenha esse acesso. Doutora, a gente está caminhando para o final, né, do Conversa Rara, e para poder encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para a senhora. Uhum. O que você gostaria, enquanto médica, especialista, que as pessoas soubessem sobre a PFIC? Eu gostaria que ela soubesse que as colestases familiares individualmente são doenças raras, mas coletivamente elas são responsáveis por 10 a 20% dos casos de colestase neonatal e 10 a 15% dos casos de transplante hepático. Então, nós temos que pensar nessas doenças e encaminhar para que esse paciente tenha um diagnóstico precoce. E, na verdade, o nosso papel como médicos nesse contexto, ele transcende o consultório, transcende a assistência. Aqui nós temos que pensar de buscar novos conhecimentos com as pesquisas
ter um papel de educador e também de apoio às famílias. Obrigado, doutora Elisa. A PFIC é uma doença rara e o desconhecimento sobre ela ainda é comum. Cada diagnóstico representa uma história de luta, de resistência e de amor. A conversa de hoje com a doutora Elisa nos mostra que o conhecimento médico precisa caminhar lado a lado com o acolhimento humano, porque quando a ciência encontra a empatia, o impossível começa a mudar. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa conversa, compartilhe. Lembre-se, informação é esperança. E quando a gente compartilha esperança, ela cresce. Obrigado pela companhia. Até o próximo Conversa Rara. Obrigado, doutora. Muito bom recebê-la aqui para essa aula.